Oi, oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a tia Bruna e estamos juntos para mais uma aula. E eu gostaria de começar orando com vocês, por isso eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e orassem comigo, ok? Então vamos lá. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te dou graça por esse dia, Senhor, porque eu sei que esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Esse é o primeiro dia da melhor semana das nossas vidas. E eu creio, Pai, em tempos de alegria, tempos de abundância chegando para cada um de nós, para nossa casa, para nossa vida, para a vida de estudo de vocês. Eu creio em vocês crescendo e avançando no Senhor de uma maneira poderosa, porque Deus já conta com cada um de vocês. Porque vocês não são a igreja do amanhã, mas sim a igreja de hoje. E Deus espera que cada um de vocês flua segundo aquilo que Ele chamou vocês para fazer. Eu oro, Pai, para qualquer distração que venha de fora, Pai, caindo por terra em nome de Jesus. E esses alunos focados, Pai, na sua palavra, em aprender mais de Ti, conhecer mais daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor deseja tratar com eles nessa noite, ensiná-los nessa noite. E por isso eu te dou graça por uma aula produtiva e tudo fluindo de maneira perfeita. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu comecei a aula um pouco escondida aqui. E eu comecei exatamente assim, porque esse é um dos temas que a gente vai tratar hoje. O nosso tema principal é a redenção, é aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, mas eu também quero enfatizar o quanto o pecado cria uma barreira em nós. O pecado nos cobre, o pecado nos coloca em uma posição que nos tira a visão. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. E foi exatamente essa barreira que Cristo veio romper. Cristo veio destruir essa barreira para que hoje a gente tenha a vida que a gente tem. A gente vive uma vida liberta, uma vida onde de fato fomos redimidos por Cristo. E eu gostaria de começar lendo com vocês uma passagem que está lá em Colossenses 1:14. Eu vou ler a partir do 13 para a gente entender melhor. Por isso, peguem a Bíblia de vocês, porque eu sei que vocês têm Bíblia aí. E vamos ler comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí esse é o versículo nosso de hoje. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aí eu tenho uma outra versão que fala assim: em quem temos a remissão pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado. E eu não sei se vocês sabem o que significa remissão ou redimidos. Eu anotei aqui que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus, que foi exatamente o que aconteceu. Mas vocês aí sabem o que significa redimidos? Pois eu procurei aqui e trouxe três significados para vocês. Redimidos significa perdoados, libertos, reconquistar aquilo que havia sido perdido. Então, quando fala aqui que nós reconquistamos, que Cristo reconquistou aquilo que a gente havia perdido por conta do pecado, isso é algo que começou lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden. Porque quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram lá, quando Adão especificamente pecou lá no jardim, uma barreira foi criada. Assim como eu mostrei aqui, essa barreira foi criada. Adão tinha o livre acesso, Adão tinha uma livre comunhão com o Senhor, mas ele perdeu isso quando ele deu acesso ao pecado. E uma vez que o pecado entrou no mundo, uma vez que Adão foi desobediente, essa desobediência fez com que o pecado dominasse o mundo. E aí, o pecado separou, como eu tinha falado no início, o pecado separou, criou uma barreira entre a gente, o homem, e Deus. E quando essa barreira foi criada, a gente precisava de um substituto. A gente precisava de alguém que nos trouxesse essa liberdade de volta, que nos trouxesse esse acesso. Porque a gente sabe que Deus é santo. E uma vez que Ele é santo, Ele não se mistura com o pecado.
Deus, ele não tem nada de ruim nele. Nada que faça parte do pecado, que faça parte de morte, miséria, nada dessas coisas fazem parte de Deus. Então, ele não se mistura com isso. E aí, na antiga aliança, eles tinham todo aquele ritual do sacrifício, onde o sangue de animais eram entregues ao Senhor como um sacrifício. Só que a gente sabe que isso era algo que cobria o pecado, mas não limpava. Ele não nos redimia, não nos libertava daquilo que Deus tinha pra gente. Então, Deus transformou, Deus fez de Cristo o nosso substituto. Cristo veio para a terra, sofreu, passou por tudo aquilo que tinha que passar, passou pela morte de cruz, se tornou pecado para que hoje a gente pudesse viver essa vida. A gente pudesse desfrutar dessa liberdade, desfrutar da vida. Porque uma vez que a gente fazia parte do pecado, porque a Bíblia fala que todos pecaram, todos eram pecadores, então todos precisam dessa remissão. Todos precisam provar daquilo que Cristo fez. E aí é que Cristo entra. Cristo faz a parte dele e nos torna totalmente livres. Eu até anotei aqui que o salário do pecado era a morte. Então, quando a gente faz parte, a gente tem uma vida de pecado, quando a gente ainda não aceitou Cristo e o sangue dele ainda não veio sobre a gente, o nosso destino é a morte. E não é uma morte física, naturalmente falando. É uma morte espiritual, que é esse afastamento de Deus. E uma vez, eu anotei até aqui também, Jesus se fez pecado em nosso lugar, se tornando o nosso substituto, para que fôssemos redimidos, justificados e passássemos exatamente da morte para a vida, que é o que Deus tem pra gente. A gente sabe que Deus tem uma vida e uma vida abundante pra gente. E Ele deseja que a gente desfruta. Então, até mesmo aqueles seus amigos que estão na escola e ainda não conheceram Jesus, o que Deus tem para eles é uma vida abundante. Mas eles precisam conhecer. E é por isso que Deus conta tanto com a gente. E aí, eu vou ler em forma de texto, mas é uma passagem bíblica que fala sobre antes de Jesus ser crucificado. Fala tudo aquilo que ele passou no Getsemane. E aí, eu vou ler aqui com vocês. Deixa eu só pegar certinho. Para que eu possa ler. Eu vou ler de forma resumida para vocês entenderem melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui. Depois da última ceia, isso tá lá em Mateus 26, 36 a 42. E fala assim: depois da última ceia, Jesus e seus discípulos foram para um lugar chamado Jardim de Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: fiquem aqui enquanto eu vou orar ao Pai. Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João. Chegando lá, começou a se entristecer profundamente e falou aos discípulos: a minha alma está muito triste, está triste até a morte. Esperem aqui e vigiai comigo. Jesus foi para um canto no jardim e se ajoelhou com o rosto no chão e orou dizendo ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele não estava falando de uma xícara de café ou algo de tipo. Quando Jesus estava falando, afasta de mim esse cálice, se for possível, passa de mim isso, ele não estava falando daquilo que ele iria sofrer naturalmente, que era todas as chicotadas, que era toda a dor que ele iria passar até ele de fato morrer na cruz. Ele estava falando da morte espiritual que ele ia passar, que era o afastamento de Deus. Porque ele sabia que no momento que ele se tornasse pecado na cruz, em nosso lugar, ele iria se afastar de Deus. Porque, como eu disse, Deus não faz parte do pecado. Deus não compactua com o pecado. Então, uma vez que Cristo se tornasse pecado, Deus iria se afastar dele. E isso iria causar a morte espiritual de Jesus. E para ele, que sempre foi com Deus, sempre foi um com Deus, um com o Pai, era algo assim que ele não podia nem mensurar. Era uma dor profunda. Mas ainda assim, ele fala:
Deixa eu continuar aqui. Ó, Jesus sabia que iria se tornar pecado na cruz. Jesus tomou sobre ele mesmo a natureza do diabo, que foi se tornar pecado. Ele sabia que seria separado de Deus por 3 dias e por 3 noites. E ele não queria fazer isso, porque ele sabia que isso seria difícil. Mas ainda assim ele fez. Ele sabia que ele tinha que fazer. Ele teve que se tornar pecado, teve que morrer para que nós pudéssemos viver. Jesus foi para o inferno para nos justificar diante de Deus e para que pudéssemos ir para o céu. Graças a Deus, Jesus se submeteu à vontade de Deus. E nós também precisamos nos submeter à vontade do Pai. Agora imagina só o quão grande é o amor de Jesus por nós. A ponto de, mesmo sabendo, porque Jesus sabia tudo aquilo que ele iria passar, tudo aquilo que ele iria sofrer, mas ainda assim, ele decidiu nos amar de tal maneira a ponto de se entregar por nós. Vocês conseguem imaginar o quão grande é esse amor? Eu sei que vocês sabem o quanto o pai de vocês, os avós de vocês, os tios de vocês amam vocês. Eu sei que vocês são amados por pessoas, por outras pessoas. Mas imagine esse amor que o seu pai tem por você, a sua mãe tem por você, e multiplique esse amor assim de uma maneira absurda. Você está pensando aí? Ainda que você pense como pode ser, a gente não consegue mensurar o quão grande é o amor de Deus por nós, que é um amor de fato transbordante. E quando ele fala desse amor, nós recebemos esse amor exatamente para que a gente possa doar esse amor, para que a gente possa entregar esse amor ao próximo. Porque muitas vezes existem amigos de vocês, primos de vocês, alguém que vocês conhecem, que não provam desse amor. Às vezes são pessoas que não têm, vocês têm um coleguinha de escola, alguma coisa do tipo, do qual não é tão amado pelos pais, do qual não é tão amado pelos avós, pelos tios, mas ele precisa saber que existe um Deus, existe um Pai que o ama de maneira profunda. E Deus conta com você para fazer isso. Cristo já fez a parte dele, já nos redimiu, já nos libertou e hoje a gente tem a vida eterna. E a gente precisa usufruir dessa vida de uma maneira positiva. A gente precisa pegar essa vida e levar para o próximo. Nós precisamos ser aquele que anuncia as boas novas, porque essa é a vontade de Deus. Então, eu quero que vocês saibam, que vocês se lembrem que essa barreira que o pecado criou foi tirada. Essa barreira de fato foi tirada e a gente passou a viver uma vida nova. A gente passou a viver uma vida abundante, uma vida alegre. E a gente precisa, como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que amam ao Senhor, passar essa vida para o nosso próximo. Eu queria que vocês... E aproveitando que hoje é dia de Santa Ceia, eu queria que vocês tomassem a ceia se lembrando disso, lembrando daquilo que Cristo fez por nós, mas que vocês também orassem pelos seus irmãos em Cristo, pelos seus amiguinhos da escola, pelos seus primos, pelos seus familiares, para que aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não provaram daquilo que o sangue de Cristo comprou para nós, se acheguem a Cristo e venham provar dessa vida. Porque eu sei que essa é uma vida que eu amo ter, e eu sei que vocês amam ter também, e essa é a vontade de Deus para todos. Então, que vocês possam ser um canal de oração mesmo para a vida dessas pessoas. Porque eu sei que a oração é poderosa e vai alcançar cada um deles em nome de Jesus. Ok? Eu espero que vocês tenham uma ceia abençoada com a família de vocês. E estou aguardando o nosso retorno para abraçar muito vocês, viu? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu estou com muitas saudades. Estamos todos com muitas saudades. E espero que todos vocês estejam aprendendo mais do Senhor e estejam gostando das aulas. Um beijão, a Te Ama muito vocês. Tchau, tchau!